Vamos ver mais de perto por que os transientes são tão perigosos. Neste exemplo, um técnico está fazendo uma medição de voltagem fase a fase em um circuito alimentador de motor de 480 volts. Esse é um ambiente de categoria 3. Um transiente causado por comutação de carga ou um relâmpago próximo foi grande o suficiente para causar um arco voltaico, que atinge o interior do medidor. Correntes de curto-circuito com milhares de amperes podem fluir por diversos microsegundos. Nesses níveis atuais, os cabos de teste superaquecem e as pontas de prova começam a queimar, desenhando um arco do ponto de contato até a ponta de prova. O técnico vê um arco azul brilhante e, ao mesmo tempo, é surpreendido pelo estalo do arco explodindo dentro do medidor. O arco flui pelas pontas de teste vaporizadas. Se esses dois arcos se unem através da proximidade do metal exposto das pontas de prova ou outros mecanismos, um grande arco é formado propiciando uma rota de baixa impedância diretamente de uma fase elétrica para outra. Quando dois arcos se juntam, podem causar um curto fase a fase ou um curto fase à terra. O resultado é uma explosão voltaica, que pode gerar uma bola de fogo plasmática preenchida pela energia no sistema elétrico. Quando isso ocorre, a temperatura pode chegar a cerca de 6.000 graus Celsius, 10.000 graus Fahrenheit. Fontes da indústria estimam que nos Estados Unidos de 5 a 10 acidentes por arcos voltaicos acontecem todos os dias. O Ministério do Trabalho dos Estados Unidos relata que em um ano recente, 1.000 eletricistas sofreram choques e queimaduras, algumas fatais. Estima-se que 50% desses ferimentos devem-se a arcos voltaicos. Esta porcentagem poderia ser substancialmente reduzida se os técnicos utilizassem a combinação de planejamento cuidadoso, práticas corretas e seguras de trabalho e uso de ferramentas apropriadas. Eis um arco voltaico verdadeiro. Esses fusíveis foram projetados para romper-se a 10.000 amperes de corrente de curto, mas foram intencionalmente usados em um circuito de 50.000 amperes. Um curto-circuito foi criado no lado da carga dos fusíveis. My name is Ed Manthei. I've been a professional electrician for over 35 years in Eastern Washington, doing primarily commercial and industrial electrical work. About 2.5 years ago, I had a personal experience with arc flash. I heard a buzz, and then after that, a major explosion. I was able to get my eyes closed, I think, and my head back a little bit, blew me back on the floor. Next thing I remember, I was standing in the corner and I couldn't see, and my shirt and stuff was on fire, which I didn't even realize at the time, being as I couldn't see it. You know, me personally, I've always been accused of being too safe, overly cautious, because it's hard to prepare for something you can't see. Make sure that you use the proper safety precautions. I guess the bottom line is you can't be too careful. Transientes não são a única fonte de risco de arcos voltaicos. Na verdade, um dos mais comuns usos indevidos de multímetros de mão pode causar uma cadeia semelhante de eventos. Se o usuário deixar as pontas nos terminais de entrada para amperagem e conectar acidentalmente as pontas do medidor em uma fonte de voltagem, acabará criando um curto-circuito no medidor. Por esta razão, os terminais para amperagem devem ser protegidos por fusíveis. Estes fusíveis podem ser a única barreira entre o usuário e um desastre potencial. Se o medidor tiver os fusíveis corretos, o único resultado poderá ser um fusível danificado, o que é um preço baixo a pagar. Jamais substitua um fusível danificado por um fusível errado. Use apenas fusíveis de alta tensão especificados pelo fabricante. O sistema medidor Fluke inclui o circuito interno do medidor, fusíveis e os cabos de teste fornecidos com o instrumento que funcionam em conjunto para interromper apropriadamente correntes de curto que excedam 10.000 amperes. Os cabos de teste e outros acessórios também podem contribuir para o perigo. Os cabos de teste podem desfiar ou sair das conexões do medidor. Se a ponta de prova for conectada a 480 volts e um cabo de teste descascado ou com classificação inferior entrar em contato com outro condutor, um curto pode ser gerado. A mesma coisa pode acontecer se um cabo de teste desencapado sair do medidor e tocar um condutor. Torne parte da sua rotina inspecionar seu medidor e seus cabos de testes antes de usá-los.
Por favor, consulte as instruções fornecidas ao término desse vídeo quanto ao que examinar. Lembre-se, os cabos de teste foram projetados para uma variedade de ambientes de teste. O que é apropriado para uma placa de circuito em um ambiente de categoria 1 pode não ser apropriado para os circuitos de 480 ou 600 volts. Em uma instalação de alta tensão, assegure-se de que seus cabos de teste tenham uma quantidade mínima de metal exposto. Isso ajudará a evitar a criação de curto-circuito entre duas fases se sua mão soltar os cabos.